Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre. Nessa videoaula eu vou explicar os conceitos relacionados à estabilidade termodinâmica de um sistema. Essa estabilidade ela pode ocorrer de algumas maneiras. Nessa videoaula especificamente veremos a estabilidade térmica, estabilidade mecânica, estabilidade isotérmica e estabilidade isobárica, cada uma dependendo das grandezas que se relacionam nesse sistema. Então, para isso, para a gente chegar nessa questão das estabilidades, consideraremos inicialmente dois sistemas aprisionando alguns corpos que compõem um gás. Então, esse primeiro sistema aqui seria se fosse um sistema vinculado, em que existe uma parede adiabática aqui que não permite as interações entre esses corpos e a vizinhança, ou seja, os corpos eles estão isolados aqui e a partir de uma parede adiabática com relação à vizinhança. Esse sistema aqui, quando os corpos estão aprisionados a partir de uma parede adiabática, é chamado de equilíbrio vinculado. Esse equilíbrio é um equilíbrio termodinâmico, em que os corpos têm uma temperatura T1 e uma pressão P1. Um segundo sistema que iremos usar aqui para chegar nas relações provenientes do princípio de Clausius-Gibbs é um sistema em que retira-se essa parede adiabática que permite que o gás, os corpos que compõem o gás possam interagir com a vizinhança. Então, é tirado essa parte de cima aqui, por exemplo, da parede adiabática e colocado, por exemplo, um êmbolo móvel aqui. Além disso, é ligado um reservatório térmico chamado de RT. Esse reservatório RT vai influenciar em como que os corpos aqui provenientes desse gás eles interagem com esse sistema aqui. Como houve uma variação de volume aqui proporcionado pelo êmbolo móvel e esse reservatório térmico, os corpos eles vão ter a sua temperatura e sua pressão alteradas. Então, a sua temperatura vai para um valor T2 e a sua pressão vai para um valor P2. E é chamado esse equilíbrio aqui de equilíbrio irrestrito. Para nós chegarmos nas relações do princípio de Clausius-Gibbs, que é as relações base das estabilidades, pensaremos em um caso em que ocorreria do gás e do equilíbrio vinculado para um equilíbrio irrestrito aqui. Então, é como se fosse dessa situação para essa situação aqui. Então, nesse caso, eu vou simplesmente retirar o vínculo. Então, por exemplo, essa parte de cima aqui desse sistema aqui. Ao retirar o vínculo, o princípio da máxima entropia ele vai garantir que a soma das entropias dos corpos provenientes desse gás aqui vão aumentar ou permanecer constante. Então a entropia ela vai variar ou ela vai permanecer o mesmo valor. Só que se ela variar, ela vai variar positivamente. E aí essa entropia desse equilíbrio restrito vai ser um valor maior ou igual ao do estado vinculado. Então, não tem como essa entropia desse segundo sistema diminuir. Ou ela aumenta ou ela vai permanecer constante. Isso, ao retirar esse vínculo aqui desse primeiro sistema para o segundo sistema, o fluxo de energia dos corpos desse gás aqui, que provém desse gás aqui, ele vai ser naturalmente influenciado do êmbolo. Então, a energia proveniente dessas partículas ela vai fluir em relação ao êmbolo. Isso vai fazer com que tanto a energia quanto a temperatura aumente, ou seja, elas variem em relação a esse primeiro caso. Essa variação de temperatura e energia vai tornar tanto esse sistema aqui um sistema instável. Porém, não é do nosso interesse manter um sistema instável. Um sistema instável é de difícil obtenção de dados, é difícil de entender o que vai acontecer com ele. Então, o mais natural seria deixar o sistema como estável. Então, para manter o sistema estável, consideraremos que a energia do estado restrito, ou seja, a energia desse segundo estado aqui, vai ser menor ou igual ao do estado vinculado. Consequentemente, a entropia deve ser igual. Ou seja, adotaremos essa condição
que a energia do segundo estado vai ser menor ou igual e a entropia ela deve ter o mesmo valor, ou seja, vai ser igual a zero, ela não vai variar. Matematicamente, esse princípio da máxima entropia, a máxima entropia é quando a soma das entropias dos corpos crescem ou permanecem constante, ela pode ser descrita dessa maneira. Condição de extremo é quando a derivada da entropia do sistema mais a entropia do reservatório ela é igual a zero. E a condição de máximo é quando a derivada segunda do sistema mais a entropia do reservatório é menor que zero. Então, matematicamente, esse princípio da máxima entropia pode ser descrito dessa maneira aqui. E considerando, claro, SRT, a entropia do reservatório em que esse equilíbrio restrito está ligado aqui. Então, seria a entropia desse reservatório aqui. Vou mostrar aqui no quadro branco como que chegaria nessas duas relações aqui. Então, vou mostrar, fazer a demonstração dessas equações. Ok, então, continuando da onde paramos a partir dos slides, chegamos nessas duas relações, que a variação da entropia total tem que ser igual a zero e a variação da energia total tem que ser menor ou igual a zero para haver uma estabilidade no sistema, né, no caso do equilíbrio vinculado para o equilíbrio irrestrito. Então, para chegarmos no princípio da mínima energia, que é o que eu vou demonstrar aqui, usaremos essas duas relações e abriremos ela. O princípio da máxima entropia, ele provém de uma demonstração bem parecida, só varia um termo com o outro que eu não demonstrarei aqui, mas ela é a mesma base. Então, para isso, eu vou pegar essa primeira igualdade aqui e vou abrir ela. Então, a variação da entropia total tem que ser igual a zero, porém, como é uma variação de entropia, vai ser a entropia do sistema 2 menos a entropia do sistema 1. Porém, como é uma variação total da entropia, eu posso somar com a entropia do reservatório. Isso daqui tem que ser igual a zero. Considerando que a definição de entropia é a quantidade de calor pela temperatura, chegamos nessa equação aqui. Então, essa é a temperatura T2 a partir do reservatório RT. Se eu isolar a quantidade de calor, ou seja, passar essa parte para o lado direito e a temperatura multiplicando, chegaremos que a quantidade de calor no reservatório vai ser igual à temperatura T2. Por trocar o sinal, isso daqui altera os lados, então fica S1 menos S2 e chegamos na primeira relação, a relação da quantidade de calor do reservatório com relação à temperatura e a variação de entropia. Então, vou deixar isso aqui em cima. E agora, usando essa desigualdade aqui da energia interna, eu vou substituir esse termo na desigualdade que eu vou achar para essa parte aqui. Então, vou apagar essa parte de baixo aqui. E vou abrir essa desigualdade. Então, a variação da energia tem que ser menor ou igual a zero. Porém, a variação de energia ela é a energia do sistema 2, do sistema irrestrito, menos a energia do sistema vinculado. Usando a primeira lei da termodinâmica, eu vou abrir com relação ao trabalho e a quantidade de calor. E o trabalho, a definição de trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Então vai ficar pressão 2 vezes a variação do volume, V2 menos V1, mais a quantidade de calor do reservatório, tudo isso é um valor menor ou igual a zero. Então chegamos nessa segunda relação aqui. Vou pegar esse valor aqui da quantidade de calor do reservatório e vou substituir aqui. E aí chegaremos no princípio da mínima energia. Então vai ficar assim. U2 menos U1 mais P2, V2 menos V1, mais
T2, S1 menos S2, tudo isso tem que ser um valor menor ou igual a zero para manter-se estável o sistema. Só vou alterar essa desigualdade, então vou deixar toda essa parte aqui maior ou igual a zero. Para isso eu inverto os sinais. Invertendo os sinais, ficaremos com energia U1 menos U2 mais P2, V1 menos V2 mais T2, S2 menos S1. E agora tudo isso daqui é um valor maior ou igual a zero. E chegamos na relação que compõe o princípio de Clausius-Gibbs, chamada de princípio da mínima energia. O princípio de Clausius-Gibbs ele é composto por esse princípio da mínima energia, que é dado por essa desigualdade, porém ele é composto também pelo princípio da máxima entropia. O princípio da máxima entropia ele provém de uma variação, de uma desigualdade parecida com essa daqui, só que inverte. Ao invés de ser a variação total de entropia igual a zero, a variação da entropia total ela vai ser menor ou igual a zero. E a variação da energia total vai ser igual a zero. Usando a mesma base que usamos aqui para descobrir o princípio da mínima energia, chega-se numa desigualdade para o princípio da máxima entropia, que eu vou mostrar nos slides em seguida. Essas duas desigualdades compõem o princípio de Clausius-Gibbs, que é o princípio que explica a estabilidade termodinâmica. Então eu vou mostrar agora nos slides. Ou seja, chegamos aqui que o princípio da mínima energia pode ser descrito dessa maneira, e o princípio da máxima entropia, que eu não demonstrei, apenas expliquei o modo de que chega nele, é a mesma base para o princípio da mínima energia. Essas duas equações aqui são equivalentes, e elas compõem o chamado princípio de Clausius-Gibbs, que é o que explica, na verdade, a estabilidade termodinâmica do sistema. Aqui tem o gráfico de como ficaria essas desigualdades. Então esse gráfico aqui seria em relação ao princípio de máxima entropia, ou seja, o gráfico de entropia por energia teria essa cara aqui, enquanto o princípio de mínima energia teria essa cara aqui, seria um gráfico de energia por entropia. Então essa daqui seria a base das estabilidades. A partir dessas relações conseguiremos explicar e entender melhor as estabilidades. E para isso começaremos com a estabilidade térmica. A estabilidade térmica ela trata de um caso em que o gás ele não troca calor. Então, se ele não troca, ele troca calor, mas ele não vai realizar trabalho. Então, se ele troca calor e não realiza trabalho, se não realiza trabalho, ele não tem uma variação de volume. Se ele não tem uma variação de volume, é uma chamada perturbação isocórica. Então, a gente vai considerar um gás que ele estava em um estado com energia U, uma entropia S e um volume V. E esse gás ele é levado para um outro estado que a sua energia vai variar para um U', para uma entropia S' e para um volume V'. Vou demonstrar aqui, usando a lousa, como chegaremos nessa relação. Essa relação aqui é para o caso da estabilidade térmica, e ela provém das desigualdades de Clausius-Gibbs. Bom, para chegar então no valor na equação da capacidade térmica isocórica para uma estabilidade térmica, usaremos então o princípio da mínima energia. Porém, não escreverei daquela maneira que mostrei no slide, escreverei como uma variação dos termos junto com uma troca dos sinais. Então vai ficar assim. Deixa eu pegar a caneta. Então a variação da energia mais a pressão vezes a variação do volume, menos a temperatura, variação da entropia, tudo isso tem que ser um valor maior ou igual a zero. Então, como estamos falando de uma estabilidade isotérmica, na estabilidade isotérmica a variação do volume é zero.
Então, não há uma variação de volume. Então, esse termo aqui, ele zera. E, continuando aqui a equação, ficaremos que a variação da energia menos a temperatura vezes a variação da entropia tem que ser maior ou igual a zero. Bom, agora precisamos lembrar que a variação de energia para um sistema isocórico pode ser escrito da seguinte maneira. Variação da energia é igual a temperatura vezes a variação da entropia mais meio da derivada parcial da temperatura em relação à entropia para um sistema com volume constante vezes a variação da entropia ao quadrado. Substituindo essa equação nessa parte aqui, ficaremos com temperatura, variação da entropia, meio, derivada parcial da temperatura em relação à entropia para um volume constante, variação da entropia ao quadrado, menos esse termo aqui, temperatura, variação da entropia, tudo isso tem que ser um valor maior ou igual a zero. Parte positiva com parte negativa, então esse termo corta com esse termo. Esse 2 pode passar multiplicando zero, então ele some da equação. E chegamos nessa relação aqui, a derivada parcial da temperatura em relação à entropia para um volume constante, vezes a variação da entropia ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Alterando os termos aqui, conseguimos achar uma relação para a capacidade térmica isocórica em relação à entropia e à temperatura, tudo isso sendo um valor maior que zero. Então, só trocando os termos aqui, chegaremos na relação para a estabilidade térmica, que é dado pela temperatura vezes a derivada parcial da entropia em relação à temperatura, tudo isso a volume constante, sendo esse valor maior ou igual a zero. Essa daqui é a relação para a estabilidade isotérmica. Então, essa estabilidade é para quando a variação do volume é zero. Então, chegamos na expressão da capacidade térmica a volume constante, que ela pode ser descrita pela temperatura vezes a derivada da entropia em relação à temperatura para um volume constante, sendo tudo isso maior ou igual a zero. Essa daqui é a expressão para a estabilidade térmica. É a primeira estabilidade específica que veremos. A segunda estabilidade específica que veremos é a estabilidade mecânica. Ela é caracterizada por uma perturbação adiabática, ou seja, quando a variação de entropia é nula. Vai valer as mesmas grandezas que vimos para a estabilidade térmica, ou seja, a energia no sistema inicial é U, entropia S, volume V. E esse sistema, esse gás, ele é levado para um outro estado, que a energia vai ser U', a entropia vai ser S' e o volume vai ser V'. Usando a lousa branca, eu vou demonstrar esta equação aqui que caracteriza a estabilidade mecânica. Continuando então, para encontrarmos o valor para encontrarmos, na verdade, a expressão para a estabilidade mecânica, consideraremos o princípio da mínima energia, lá do princípio de Clausius-Gibbs. Então, usaremos a mesma expressão, só que usando a variação das grandezas. Então, ficaria a variação da energia mais a pressão vezes a variação do volume, menos a temperatura, variação da entropia. Tudo isso tem que ser sendo maior ou igual a zero. Nesse caso da estabilidade mecânica, a variação de entropia é zero. Como a variação de entropia é zero, consequentemente, podemos retirar essa parte aqui da expressão. Ficaremos então com a variação da energia mais a pressão, variação do volume, tudo isso sendo maior ou igual a zero. Para o caso da variação de entropia igual a zero, podemos escrever a variação de energia como sendo A menos a pressão vezes a variação do volume, menos meio
a derivada parcial da pressão em relação ao volume vezes a variação do volume ao quadrado. Substituindo essa expressão nessa desigualdade, chegaremos em menos P ΔV menos meio ΔP ΔV. Isso tudo, é claro, para entropia constante, variação do volume ao quadrado, mais esse termo aqui que falta escrever, P ΔV, tudo isso sendo maior que zero. Temos essa parte positiva e essa parte negativa do P ΔV. Se eu passar o 2 multiplicando zero, chegaremos então em menos ΔP ΔV para uma entropia constante, variação do volume ao quadrado sendo maior ou igual a zero. Apenas alterando os termos aqui, chegamos então à expressão da estabilidade mecânica. Ela pode ser definida como sendo Ks igual a menos 1 sobre o volume, derivada parcial do volume em relação à pressão para uma entropia constante. Tudo isso sendo, claro, maior ou igual a zero. Essa daqui é a expressão para a estabilidade mecânica, em que K é chamada de compressibilidade adiabática. Esse valor de K ele não pode ser negativo, ou seja, ele só pode ser maior ou igual a zero. E essa expressão ainda mostra que se você tiver uma expansão adiabática, ou seja, se tiver um aumento do volume, consequentemente haverá uma diminuição da pressão. Essa expressão aqui, então, é a expressão para a estabilidade mecânica. Então essa foi a expressão encontrada para a estabilidade mecânica. A compressibilidade adiabática pode ser escrita como sendo menos 1 sobre o volume, variação derivada do volume em relação à pressão, isso tudo para uma entropia constante, sendo um valor maior ou igual a zero. Essa para a estabilidade mecânica, quando é uma perturbação adiabática, ou seja, a variação da entropia é nula. Esse seria o segundo caso específico de estabilidade. O terceiro caso específico de estabilidade seria a estabilidade isotérmica. A estabilidade isotérmica, como o próprio nome já diz, é uma perturbação isotérmica, ou seja, quando a variação da temperatura é nula, uma temperatura constante. Nesse caso, as grandezas permanecerão as mesmas, então o gás tinha um estado de energia U, uma entropia S, um volume V, e esse gás é levado para um outro estado em que a energia vai ser U', a entropia vai ser S', o volume V'. Vou mostrar no quadro branco como chega então nessa expressão aqui a partir do princípio de Clausius-Gibbs. Para encontrarmos então a expressão para a estabilidade isotérmica, usaremos a primeira lei da termodinâmica, que é descrita como sendo a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho exercido pelo gás, realizado pelo gás. Usando a definição de quantidade de calor, ela pode ser descrita como sendo a temperatura vezes a variação da entropia menos o trabalho do gás. Se a gente tiver pequenas variações de volume, podemos escrever a expressão da pressão como sendo pressão é igual a pressão final, né, a partir dessa variação pequena de volume, mais igual a pressão inicial mais a variação da pressão, aliás, a derivada parcial da pressão em relação ao volume para uma temperatura constante, isso sendo vezes a variação do volume. Isso tudo aqui, essa primeira expressão para variações pequenas de volume. Se a gente abrir a expressão do trabalho, o trabalho é pressão vezes variação do volume. Usando essa definição da pressão aqui para variações pequenas de volume, teremos que o trabalho exercido pelo gás pode ser descrito como sendo essa pressão vezes a variação do volume, esse termo aqui vezes a variação do volume. Então aqui vai ficar um termo ao quadrado.
Então ficaria ΔP ΔV, derivada parcial da pressão em relação ao volume para uma temperatura constante, vezes a variação do volume ao quadrado. Substituindo esta expressão na primeira lei da termodinâmica, ficaremos com ΔU é igual a temperatura, variação da entropia, menos pressão, variação do volume, menos a derivada parcial da pressão em relação ao volume para uma temperatura constante, com a variação do volume ao quadrado. Essa seria a expressão para a variação da energia. Usando o princípio da mínima energia, lá do princípio de Clausius-Gibbs, o princípio de Clausius-Gibbs diz que a variação da energia mais a temperatura vezes a variação da entropia menos desculpa, ao contrário, né? Mais a pressão vezes a variação do volume menos a temperatura variação da entropia tem que ser um valor maior ou igual a zero. Como nesse caso estamos vamos substituir essa variação da energia aqui, chegaremos na seguinte expressão: temperatura, variação da entropia menos P ΔV, menos derivada parcial da pressão em relação ao volume por uma temperatura constante, variação do volume ao quadrado, mais esses dois termos que sobraram. P ΔV menos temperatura, variação da entropia, sendo tudo isso maior ou igual a zero. Esse termo aqui está positivo, esse termo aqui está negativo, posso cortar. Esse termo está positivo, esse termo está negativo, posso cortar. Sobra esse termo aqui sendo maior ou igual a zero. Vou apagar essa parte da lousa, parte de cima aqui, para escrever essa expressão novamente. Então, essa expressão que sobrou é menos a derivada parcial da pressão em relação ao volume para uma temperatura constante, variação do volume ao quadrado sendo maior ou igual a zero. Agora, só trocando os termos para ficar uma outra grandeza aqui, que chamaremos de compressibilidade isotérmica, ficará essa expressão como sendo Kt, ou seja, compressibilidade isotérmica, é igual a menos 1 sobre o volume, multiplicado pela derivada parcial do volume em relação à pressão, para uma temperatura constante, isso tudo sendo maior ou igual a zero. Essa é a expressão que caracteriza a estabilidade isotérmica. Então, se aumentarmos o volume, consequentemente, teremos uma diminuição da pressão. Esse Kt aqui é chamado de compressibilidade isotérmica. Então, encontramos aqui a expressão para a estabilidade isotérmica, que é dada pela compressibilidade isotérmica, sendo menos 1 sobre o volume, derivado do volume em relação à pressão para uma temperatura constante, sendo isso sempre um valor positivo, ou seja, maior ou igual a zero. A compressibilidade isotérmica não admite valores negativos. Essa expressão, então, é para o terceiro caso específico de estabilidade que vimos, estabilidade isotérmica. E o quarto e último caso específico de estabilidade que veremos é o da isobárica. A isobárica, como o próprio nome já diz, é uma perturbação isobárica, ou seja, a variação da pressão é nula. A pressão vai ser constante nesse caso. Usaremos as mesmas grandezas, então é um gás que estava no estado de energia U, entropia S, volume V, e esse gás é levado para um outro estado de energia U', entropia S' e volume V'. Então, usando o princípio de Clausius-Gibbs, chegaremos nessa expressão aqui. Agora eu vou mostrar na lousa branca a demonstração dessa expressão aqui. Então, para achar a expressão da estabilidade isobárica, a última estabilidade específica que veremos, usaremos mais ou menos mesmo modo de achar a expressão que usamos para a estabilidade isotérmica.
Então usaremos inicialmente a primeira lei da termodinâmica, que diz que ΔU é igual a quantidade de calor menos o trabalho, sendo que a definição da quantidade de calor é a temperatura vezes a variação da entropia, e sendo que a definição do trabalho como sendo a pressão vezes a variação do volume. Então vou escrever essa parte aqui, porque essa parte da quantidade de calor iremos achar uma equação específica para ela, porque se a gente considerar pequenos valores de calor que serão introduzidos nesse sistema, chegaremos na seguinte expressão: a temperatura, uma temperatura T', para quando esses pequenos valores de calor forem inseridos, vai ser igual à temperatura inicial, mais a derivada parcial da temperatura em relação à entropia, para uma pressão constante, tem que ser vezes a variação da entropia. Então isso daqui é para casos em que são pequenos valores de calor que serão introduzidos nesse sistema. Substituindo isso, multiplicando isso por uma variação de entropia para chegar na expressão para o calor. O calor é a temperatura vezes a variação da entropia. Então, multiplicando todos esses termos pela variação da entropia, chegaremos em e esse termo aqui é ao quadrado. Então, a temperatura vezes a variação da entropia mais meio da derivada parcial da temperatura em relação da entropia, isso para uma pressão constante, porque estamos falando de uma estabilidade isobárica, vezes a variação da entropia ao quadrado. Se eu substituir essa expressão aqui lá na definição, na primeira lei da termodinâmica, ou seja, aqui, nessa expressão aqui, então se eu pegar isso e substituir aqui, ficaremos com ΔU é igual a T ΔS mais meio da derivada da temperatura em relação à entropia. Para a pressão constante, variação da entropia ao quadrado, e agora esse termo aqui que resta, menos pressão vezes a variação do volume. Então essa é a expressão da energia interna. Agora, usando o princípio de Clausius-Gibbs, da mínima energia, que diz que a variação da energia mais a pressão vezes a variação do volume menos a temperatura vezes a variação da entropia tem que ser maior ou igual a zero. E agora, substituindo esta parte nesta expressão aqui, chegaremos a uma expressão da seguinte maneira. Vou apagar a parte de cima aqui. Então, substituindo esses termos aqui no ΔU, do princípio de Clausius-Gibbs, chegaremos em temperatura, variação da entropia, mais meio, derivada parcial da temperatura em termos da entropia, tudo isso para uma pressão constante, vezes a derivada da entropia, aliás, a variação da entropia ao quadrado, menos a pressão vezes a variação do volume, e esses dois termos que sobraram aqui, mais a pressão da variação do volume, menos a temperatura vezes a variação da entropia. Tudo esse termo aqui é maior ou igual a zero. Então, cortando as partes positivas e negativas, essa parte está positiva enquanto essa está negativa, podemos cancelar esses termos, enquanto essa parte está negativa e essa parte está positiva, também podemos cancelar esses termos. Chegamos na expressão final aqui. Vou apagar essa parte aqui. Então chegamos em, se eu passar o 2 multiplicando o 0, vai ficar 0. Então vai ficar derivada da temperatura em relação à entropia. Tudo isso para uma pressão constante. Variação da entropia ao quadrado tem que ser um valor maior ou igual a 0. Para finalizarmos, substituiremos esses termos aqui
para chegarmos à grandeza da capacidade térmica. Então, a capacidade térmica isobárica, ou seja, Cp, vai ser igual a temperatura, sendo a derivada parcial da entropia em relação à temperatura para uma pressão constante. Isso tudo tem que ser um valor maior ou igual a zero, e essa expressão aqui, ela demonstra a estabilidade isobárica. A capacidade térmica isobárica é igual a temperatura vezes a derivada parcial da entropia em relação ao tempo. Para uma pressão constante tem que ser valores maiores ou iguais a zero. Finalizamos então as estabilidades específicas com a estabilidade isobárica. A estabilidade isobárica é dada por essa expressão aqui, que é a capacidade térmica isobárica é a temperatura vezes a derivada parcial da entropia em relação à temperatura. Para uma pressão constante tem que ser valores sempre positivos, ou seja, a capacidade térmica não admite valores negativos. Por fim, as referências usadas foram essas. A primeira imagem que eu peguei para o equilíbrio vinculado e restrito foi nesse site. Esses dois textos serviram como base. E essas aulas aqui do professor Alexandre Diu e Germain Lugones, eu usei os slides deles também como base. É isso. Espero que tenha ficado claro. E até mais. Obrigado por assistir.